Olá, bom dia. Mais uma segunda-feira aqui, né, do Café com Saúde. Nosso tema hoje vai ser as batatas, né, que todo mundo adora. Eu acho que a batata é um dos vegetais mais consumidos aí por nós brasileiros. Deixa eu botar o tema aqui. Diabetes versus batatas. Que eu acho que muita gente tem medo de consumir batata, né? Ai, tô comendo muita batata, batata tá aumentando a minha glicose. Deixa eu fixar. Clínica Nutrimais, gente, que eu trabalho também lá na Barra, da minha amiga Carla Melichar. Ela vai ser a primeira nutricionista que vai estar fazendo uma live aqui comigo, porque ela já aceitou o convite, que a gente quer entender um pouquinho dos bastidores da nutrição também. Então, além dessas lives diárias que eu faço, né, dia de segunda e quinta-feira às 7h17, né, mais ou menos esse horário, eu ultrapassei uns minutinhos, eu também vou estar convidando nutricionistas que trabalharam comigo ao longo desses 20 anos de experiência e que eu tenho um orgulho danada com essa troca que a gente teve. E uma delas é a Carla Melichar, que assim é minha referência em fitoterapia, né? Eu não trabalho com fitoterapia, o meu foco realmente é muito mais receitas, é um plano alimentar, são cardápios, são estratégias. Gosto muito dessa metodologia da contagem de carboidratos, porque ela serve, na verdade, para controle de várias doenças, né? Então eu acho que eu aderi isso bastante na minha vida e consegui criar um método mais rápido, mais simples, da gente estar avaliando se esse alimento pode ou não pode, né? Acho que essa é a típica pergunta que muita gente se faz. Nutri, posso consumir isso? Nutri, isso engorda, né? E assim, eu preciso explicar para vocês quais são os parâmetros que a gente utiliza para dar essa resposta, tá? Então, assim, o diabético, então, como ele se questiona, né? Ele, tadinho, ele tem medo de comer quase tudo. Mas assim, a batata tem muita informação desencontrada pelas redes sociais, né? Por exemplo, eu acho que a linha fitness, né? As pessoas acham que nutricionista é só para ganhar massa muscular, treinar, ficar lá com o corpo sarado. Não que isso também não seja importante, tá, gente? Principalmente para o diabetes tipo 2. É muito importante que a gente tenha o peso adequado, né? Tenha o peso saudável. Então, se tá acima do peso, a gente vai ter que te ajudar a chegar no peso certo, né? O peso correto ou no peso ideal, como você queira chamar. Eu gosto de chamar de peso possível. Mas as pessoas, elas veem, né, realmente a batata doce como uma grande campeã, como eu falei, né, eu acho que vem muito da área fitness. Como a área fitness é muito forte na rede social, os atletas, eles gostam de usar bastante a batata doce. Aí, não vou comer a inglesa não, eu vou comer só doce. E aí, quem é diabético acaba absorvendo essa informação também. Por isso que eu tô aqui, né, como tema de uma live, o tema batatas, né? Não sei se alguém, outro profissional de saúde, já tirou, assim, 30 minutos, 40 minutos para falar só de batata, porque assim, gente, haja assunto. É muita informação sobre as batatas, é a forma como você corta essa batata, o tipo de gordura que você usa, é com que você combina, é que horas você come, né? Para quem, qual é o tipo de batata, não dá para fazer num post. Eu acho que assim, é um assunto tão rico e tem um impacto tão grande para a glicemia que a gente precisa realmente fazer uma live para poder falar sobre isso, né? Então, assim, vou começar falando da batata frita, né? Até falei na última live que eu ia falar hoje de batata frita, né? Na última live eu fiz de refrigerante, então para você que não assistiu, vai lá, porque tem muita informação interessante e vamos falar sobre a batata frita. A gente sabe que batata frita não é uma preparação muito saudável, né? Isso é muito lógico, acho que é muito óbvio para a maioria das pessoas, porque a batata frita, ela soma muitas calorias, ela não é só a batata. Você imagina que a mesma quantidade, gente, de batata, de carboidrato que eu vou ter numa batata na forma de purê, 100 gramas de purê, vai ter a mesma quantidade de carboidrato que tem em 100 gramas de batata frita. Aquele amido, ele não sumiu porque eu fritei, mas existe uma transformação química ali, quando você faz esse processo térmico, né? Porque um eu fritei e o outro eu cozinhei.
O amido, ele é absorvido numa velocidade muito diferente, porque a batata, né, o tipo de carboidrato que tem dentro da batata é o amido, que a gente não considera uma coisa muito ruim não, tá, gente? Amido é uma molécula comprida, então assim, o certo seria ela ser absorvida lentamente, dependendo do que você consuma. Então, quando você faz ela cozida ou faz ela frita, isso não vai alterar a quantidade de carboidratos. Ó, até peguei minha tabelinha aqui. Existe uma tabela, tá? Que o nutricionista, quando calcula as dietas, ele quer saber exatamente a quantidade de carboidrato do alimento. É só para vocês terem uma ideia, tá? A batata inglesa cozida, ela tem em 100 gramas 19,10, né? Eu vou arredondar para 20 gramas, ó. Tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato em 100 gramas de batata, porque o restante é água, a batata tem um pouquinho também de gordura, né? Se você fizer frita. Aí 100 gramas de batata frita, se a gente for ver em 100 gramas, a quantidade de glicemia dela, peraí, tá batata comum. Essas daqui, é 100 gramas. Tá na faixa de 29, porque ela, na verdade, acaba tendo o peso da gordura também, né? Você concorda comigo? Que a batata, quando ela frita, ela troca, ela perde um pouco da água e ela absorve um pouco da gordura, há uma troca ali. E ela fica com uma quantidade maior de gordura nela, né? Por esse mecanismo de cocção. Mas a quantidade de carboidrato em si, de uma para outra, é desprezível, a não ser que, por exemplo, que você empane, coloque uma farinha. Tem gente que depois, né, que come a batata frita, coloca cheddar, vai colocando uma série de coisas ali dentro, aí sim. Então, qual é o risco da batata frita? Gente, não é essa diferença mínima que ocorre entre a quantidade de carboidrato, mas sim essa adição de gordura que você está colocando no seu organismo, porque quem é diabético tem um risco maior de desenvolver doença cardiovascular, né? A gente fala que aumenta em 6 vezes o número, quer dizer, as chances de você desenvolver, né, um colesterol alto, um triglicerídeo. O próprio açúcar aumentado vai deixar o teu colesterol mais heterogêneo. Por isso que é tão importante a gente controlar essa glicemia. E aí, se você coloca uma batata que foi frita num óleo, principalmente quando eu vou te falar do óleo da rua, né? Que o óleo da rua, eles usam sempre um óleo de qualidade ruim. O óleo da rua, eles acabam utilizando também bastante gordura hidrogenada, né? Aqueles pacotinhos de batata que às vezes as pessoas compram para usar em casa, na verdade aquela batata já foi pré-frita. E aí ela foi frita com essa gordura que a gente fala que é hidrogenada. Essa gordura tem um potencial aterogênico, né? Ou seja, de entupir as artérias, de aumentar o risco de infarto de AVC muito alto. Então essas batatas é para a gente realmente evitar o máximo que a gente puder. Usar realmente só num evento social, numa coisinha ou outra. Principalmente por quem for diabético. Porque não pense que é só a quantidade de carboidrato que tem ali. O tipo de gordura que eu tô colocando nessa batata também influencia, tá? Aí, em relação às batatas, mas eu tô com muita vontade de comer batata frita. O que você me sugere, o que você sugere eu fazer? Olha, eu prefiro que você faça a batata frita em casa, que você compre a batata, né? Tem aquela batata rosinha que a gente fala que é a batata Asterix, que ela é mais sequinha, ela não absorve tanta gordura. Você pode cortar ela de preferência de uma forma mais rústica. Não deixa a batata muito fininha, sabe? As pessoas gostam da batata frita bem fininha, mas quanto mais fininha, mais gordura ela absorve. Por isso que a gente fala, por exemplo, que a batata palha é uma das piores, né? Porque aquela batata ela foi ralada, ela tá tão fininha que ela aumentou o contato com a gordura. Se você faz uma batata corada, por exemplo, o corte que eu tô usando na batata é maior. Eu peguei uma batata grande, só cortei em 4, então assim, aquele quadrante da batata eu posso pré-cozinhar para depois fritar, já vai absorver bem menos gordura do que uma batata palha. Então essa técnica dietética que a gente está utilizando na hora do preparo também pode influenciar bastante na sua saúde. Então guarda isso, olha só, quanto menor a batata no processo, né, de cocção ou de apresentação para você consumir,
pior para o seu controle do diabetes. Então, essa forma do corte influencia, principalmente na questão se ela for frita, porque quanto menorzinha, mais gordura ela vai absorver, maior risco para o seu coração. Então, fique atento a isso. Eu defendo muito mais uma batata corada, né, maiorzinha e feita em casa, com óleo novo, do que você usar óleo da rua. Então, para os amantes de batata, eu digo que não precisa parar de consumir. É só a gente ficar atento à frequência, à forma de preparo, com que eu vou combinar. Tá? Então, assim, batata de pacotinho, essa realmente não existe saudável. Por mais que você diga, vou tirar do pacote, vou botar na air fryer, mas, gente, entenda que aquela batata já foi frita antes, com uma gordura que é muito ruim. Então, essa é que a gente tem que evitar, mas infelizmente é a mais gostosa, né? E quando a gente vai comer em algum lugar, né, e às vezes você pede um aperitivo no restaurante de entrada, aí pede batatinha aí para as crianças, a gente não imagina que toda aquela gordura que tem ali realmente faz muito mal. Então, um conselho que eu deixo para vocês é isso: veja se não tem uma outra coisa no cardápio que você possa colocar como entrada para o seu filho e não simplesmente sair pedindo batata frita. Só assinar aqui pro pessoal. A gente precisa ter esse cuidado, né, de pelo menos dar uma olhadinha no cardápio, senão você acostuma a criança, todo lugar que você tá, vou pedir batata frita. E aí, problema maior, né, como eu tô explicando aqui, é o colesterol, é a doença cardiovascular. Mas a batata em si, ela não é um grande risco. Eu vou falar dos benefícios dela, mas a batata, ela é rica em patatina, que é uma proteína que tem dentro da batata, que é bem interessante até para força muscular, sabe? A batata tem uma pontinha ali dela que é a proteína, que é legal também. Não devemos descascar as batatas, então assim, boa parte dos antioxidantes que tem dentro da batata tá na casca. Então tudo que eu puder fazer com casca, melhor ainda. Então, por exemplo, batata rústica, eu adoro comprar aquelas batatinhas menorzinhas, né, que é a batata, tal da batata calabresa que o pessoal faz salada. Ela é pequenininha, né, e você cozinha com casca e na hora de você comer, você também come com a casca e tudo. Chega a ter o sabor um pouquinho mais amargo, mas esse é o tipo de batata ideal. Não esqueça, 80% dos antioxidantes da batata. Os antioxidantes servem para quê? Para prevenir doenças, tá? O próprio diabetes, ou a pessoa que está acima do peso, ela produz uma quantidade de substâncias inflamatórias maior no corpo. E esses antioxidantes vão ajudar a neutralizar. Então, assim, ó, dica número 2. Número 3 já, na verdade, né? Vamos consumir as batatas com casca. Então, uma receita que eu gosto muito de usar aqui em casa é a gente fazer essa batata rústica, né? Compra essas pequenininhas, dou uma cozidinha rapidinha de 2-3 minutos, escorro, aí você vem com martelinho, sabe aquele martelinho de alimentos, ó, e vai amassando a batata, tempera com um pouquinho de sal grosso, azeite, orégano ou alecrim e forno. Então fica uma batatinha pequenininha, assada, temperadinha, né? E que pode não influenciar tanto a sua glicemia, principalmente se você respeitar a quantidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? O pão acaba sendo muito mais perigoso do que a batata. Você imagina que um pão, né, um pão inteiro, ele tem 2 cotas de carboidrato, que a gente fala que cada cota são 15 gramas de carboidrato. Então, uma fatia de pão de forma tem 15, 2 tem 30, um pão francês inteiro também tem 30. E se você for ver, 100 gramas de batata só tem 20. Então, você substituir, por exemplo, né, seu pãozinho francês da manhã por 100 gramas de batata, ele pode ser até menos, tá? De 100 gramas, dependendo ali da preparação. Você vai ter um benefício maior para a sua saúde do que consumir simplesmente o pão. Ó, minha prima Gislene chegou aí, ela é crossfiteira, né, Gislene? Você adora, acompanha sempre aí você fazendo atividade física, então vamos falar da batata doce. Você tá aqui, ó, vou aproveitar o gancho para falar sobre a batata doce. A batata doce realmente ela é bastante indicada para quem quer ganhar massa muscular. Por quê, gente? Quando você sai do treino, o teu corpo, para recuperar, né, aquele músculo, cicatrizar, ele precisa de proteínas, né, que a gente fala dos aminoácidos. Por isso que as pessoas no pós-treino é uma refeição muito importante para você
né, ser ali rica em nutrientes, a gente fala que a combinação de aminoácidos com carboidrato é muito boa, porque ajuda esse aminoácido a ser absorvido mais rapidamente e de uma forma mais eficaz. Então é por isso que o frango com batata doce, sabe, é tão indicado, né? Então assim, frango com batata doce, né, quem treina adora, vou consumir isso para me dar energia. Mas por que a batata doce? Por que não a batata inglesa? Vou explicar por quê. Por conta da carga glicêmica. Quem treina precisa de uma quantidade de carboidrato maior. E a batata doce tem uma quantidade muito maior que a inglesa. Lembra que eu acabei de falar para vocês que 100 gramas de batata cozida tem 19 gramas de carboidrato? 100 gramas de batata doce tem 28. Vocês percebem que é quase o dobro? Entendeu? Então, para quem treina, ok, a batata doce ela tem uma quantidade maior, vai aumentar a sua insulina e o objetivo é esse, aumentar a insulina para aquele aminoácido chegar. Sônia, tudo bem? Mas para uma pessoa diabética, para uma pessoa que quer emagrecer, para uma pessoa que precisa controlar a insulina, a batata doce não é melhor. Eu não digo para você que ela tem que parar de comer a batata doce não, tá? Eu diria, passando uma moto aqui, que ela tem que tomar muito cuidado com a batata doce, que é diferente, né? Você deixar de comer e você tomar cuidado, porque é uma diferença grande entre 19 e 28. Poxa, é quase uma cota de carboidrato a mais que você tem simplesmente por estar usando a batata doce. E aí eu diria para você, é proibido? Não, a gente pode simplesmente também ajustar quantidades. Então eu poderia, por exemplo, substituir 100 gramas de batata doce por 100 gramas de batata inglesa por 60 gramas de batata doce, entende? Então assim, eu não vou deixar de consumir, só tenho que lembrar que quando eu quiser comer a batata doce, eu tenho que comer uma quantidade menor do que eu comeria de batata inglesa, porque simplesmente na concentração de carboidrato dela, né, ela é superior, a batata doce é superior. Então, para um diabético, gente, tome cuidado com a batata doce. A gente gostou, Gislaine, da explicação? Né? Eu acho que pouca gente sabe disso. Às vezes a gente vê uns postzinhos ali, né, no feed de alguém, né, na publicação de alguém, mas acho que explicando o porquê é diferente. Existe ainda uma outra batata que eu até coloquei lá no meu feed, que eu publiquei hoje de manhã, que é a tal da batata Yacon, que é conhecida também como a batata do diabético. Por que a batata do diabético, gente? Porque a quantidade de amido dela é quase que nenhuma. É uma batata que a gente geralmente não come cozida, a gente come ela fria, tá? Na forma de suco ou na forma de salada. Mas qual é o benefício dela? Por que ela tem de bom que faz com que controle a glicose de um diabético, né? É porque, gente, na batata Yacon, ela tem gostinho de pera. Você pode simplesmente descascar e consumir. Ela é uma batata até que se oxida muito rápido. O que é se oxidar muito rápido? Ela escurece. Que nem a maçã, quando você corta e vê que ela ficou toda escura, às vezes a gente tem que pingar um pouco de limão para não escurecer. Na batata Yacon acontece a mesma coisa. Ela se oxida muito rápido, então é bom você sempre guardar ela envolvida assim, ou num guardanapo, ou num Vitafilme, para não deixar o oxigênio entrar ali dentro, entendeu? Você tem que fazer uma barreira nela para ela não reagir com o oxigênio. Mas o benefício principal dessa batata é que ela tem um tipo de fibra chamada fruto-oligosacarídeo. É um nome grande, né, que a gente fala que é FOS, F-O-S. Então, às vezes, quando você compra um suplemento, por exemplo, de probióticos, de coisas que é bom para o intestino, você vai ver esse nomezinho, ó, tem FOS, que é FOS, né, que são fruto-oligosacarídeos, que são um tipo de fibras que são fermentáveis, tá? Então dá um pouquinho de gás, sim, tá, Sônia? Você que tá fazendo a Food Maps não serve para você não, mas esse tipo de batata, né, esses fruto-oligosacarídeos, eles são alimentos para as bactérias intestinais. E adivinhem vocês? Essas bactérias ajudam a controlar a sua glicose também. A gente precisa cuidar do intestino também de um diabético, e bastante. Então a gente precisa da fibra. O que é fibra, gente? Fibra é uma parte do carboidrato que não é digerido. Se não é digerido, não vai virar açúcar, entende o benefício? Então, se eu puder colocar mais um carboidrato, né? Por exemplo, a batata doce, que tem bastante carboidrato. Se eu
associar esse consumo com outro alimento rico em fibra, por exemplo, sei lá, uma couve refogada, bastante espinafre, né? Alimentos que tenham fibra de verdade, você vai perceber que esse carboidrato é absorvido bem lentamente, não faz pico. Que esse que eu acho que é o problema, que as pessoas acham que batata doce é melhor que batata inglesa. Para um diabético, o que mais conta é a carga glicêmica, que é essa quantidade que eu tô falando, que eu li aqui no meu manual, né? Na minha tabela, para passar para vocês. Um é 28, o outro é 19. Mas existe um outro fator que as pessoas também gostam de avaliar, e principalmente nós nutricionistas, mas eu diria que para um leigo, tá? Para quem não é da área de saúde, isso não é uma coisa que importa tanto, que é o danado do índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que esse carboidrato vai virar açúcar. Então, por exemplo, tem uma classificação. A gente fala que quando o alimento tem um índice glicêmico de até 55, é que esse índice glicêmico é baixo. Ele vai manter sua glicemia bem estável. É bem interessante, tá? O diabético, né? E para quem precisa perder peso, controlar a fome, a gente fala que preferir frutas e carboidratos em geral com baixo índice glicêmico, ou baixo ou médio, né? Aí a gente tem o médio índice glicêmico, que é entre 55 e 79, né? E da onde vem esses valores? São análises, tá? Que eles fazem com os alimentos. E tem os alimentos acima de 80, né, que é entre 55 e 79, acima de 80 que a gente considera alimentos de índice glicêmico alto. E assim, né, o pão... A gente fala, né, que é a referência ali, né? Então tem alimentos, por exemplo, que tem 85. Um purê de batata, por exemplo, pode chegar a um índice glicêmico de 129. Por quê? Porque a batata... Você lembra que eu falei que o corte da batata influencia? Se ela é mais inteira, se ela é menorzinha, se ela é ralada? Imagina ela processada na forma de purê. Então, assim, a quantidade de carboidrato ali sobe-se muito alto. Mas aí também tem a questão, o que a gente botou ali dentro também? Botamos um pouco de manteiga, por exemplo, você botou manteiga e leite, né? Você botou uma proteína e uma gordura. Então, a quantidade de macronutrientes já ajudou a equilibrar um pouco mais para ele não subir tão rápido assim, tá? Mas assim, de qualquer forma, o purê, a preparação purê de batata, pode ser um problema, dizer que mas pode ser um problema grande para um diabético se ele não conseguir, se não souber combinar o restante do prato. Para tudo dá para consumir, gente. Todos os alimentos dá para consumir. Mas você tem que aprender a combinar. Aí vocês entendem por que é tão difícil para o nutricionista dizer assim: ai, isso faz bem? Isso faz mal? Né? Porque são muitas outras variáveis para a gente poder classificar se aquela preparação é adequada ou não para aquela refeição. Se aquela preparação é adequada ou não para aquele paciente. Como é que estão os exames laboratoriais dele naquele momento? Sabe, se tiver muito alterado, realmente eu vou preferir que ele não coma, ou coma uma quantidade bem reduzida de batatas. Mas se tiver mais controlado, eu posso estar utilizando. Sobre batata frita, só para complementar que eu também lembrei, eu fui convidada, né, para fazer um webinário chamado Chefs na Feira, é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, com parceria com a Unimed, enfim, foi um projeto muito legal. Eu fiquei 3 dias numa casa lá em Botafogo, treinando essa série, né? Na verdade, tinham grandes chefes e eu fui uma das nutricionistas do projeto para falar do valor nutricional das receitas em si. E eu tive a oportunidade de conhecer uma chefe muito famosa, chamada Tati Lund. Ela tem um restaurante chamado Org Bistrô, lá na Barra, na Olegário Maciel, e é muito conhecida no meio das nutricionistas, porque ela é nutricionista também, né? E ela fez uma receita lá que eu achei o máximo com batata, ela fez um salpicão de tofu defumado e ela usou batata doce palha frita no óleo de coco, né? Porque esse tipo de gordura que a gente vai estar usando na batata também influencia. É uma delícia, é muito bom, mas não é adequado ainda para um diabético. Por quê? Por mais que você fale assim, você diga, mas é óleo de coco, mas o óleo de coco, gente, é uma gordura saturada. Independente se essa gordura saturada, por exemplo, vem de uma manteiga, vem de um porco, vem do óleo de coco, se eu for somar tudo, a quantidade de gordura saturada, ela é alta. Agora é óbvio que entre a manteiga, o porco e o coco, a gordura do coco é melhor.
melhor. Ela é uma gordura mais pura, ela é extra virgem, ela tem outras substâncias dentro dela que fazem bem, inclusive para o nosso intestino, né, para matar as bactérias ruins. Então, o óleo de coco é uma gordura muito boa, mas o azeite é melhor ainda. O azeite, ele realmente tem essa função cardioprotetora. Então, se eu puder combinar uma batata com azeite, nossa, eu melhoro muito a qualidade dessa preparação. E aí a gente não frita no azeite, né? Questões óbvias ali de custo e benefício. Se eu pegar uma garrafa de azeite para poder fritar a batata, né? A maioria das pessoas não fazem isso pelo custo elevado. Então, se for para fritar, frite no óleo comum mesmo. Mas que forma eu gosto também de usar o azeite? Vamos falar aqui mais uma preparação que eu acho que essa é coringa, é a campeã aqui que meu filho ama, né? Que é a salada de batata com cebola, hortelã e muito azeite, regada no muito azeite. Ele aprendeu essa receita com a avó dele, sempre que ele tá aqui em casa a gente faz junto uma receita assim maravilhosa. Eu também vou dizer o benefício da batata quando ela vai para a geladeira. Mas é uma receitinha que eu faço assim, você pode cozinhar com casca ou sem casca, mas nessa receita específica eu acabo fazendo o seguinte: eu cozinho a batata inteira, sabe? Eu boto ela média, mas eu não descasco, eu cozinho ela inteira. Depois que ela cozinhou, você descasca, você tira a pele dela, mas precisa tirar tão certinho não, tá? Pode deixar uns pedacinhos de pele, lembra que ali tem os antioxidantes, aproveite a pele das batatas, porque isso é muito bom. Aí a gente corta, depois de cozida, né, que a gente vai cortar em pedaços assim maiores, como se fosse bem rústica mesmo. Você pega uma cebola crua, pequenininha, corta bem miudinha, bota azeite, tempera com limão, sal e hortelã, gente. Mistura tudo e ó, geladeira. O que acontece com essa preparação? Que a nutrição é tão linda, né? A nutrição realmente é química. Essa preparação, o amido, quando vai na geladeira, ele sofre um choque térmico. Aí, esse amido não consegue ser digerido totalmente pelo corpo. É o que a gente fala que é o amido refrigerado. E isso é o coringa, sabe? É excelente para quem é diabético, ele vai poder comer. Tem uma série de antioxidantes ali, que tem a quercetina da cebola, tem hortelã, tem limão, tem azeite. E é uma salada, assim, com sabor, gente, maravilhoso. Então, assim, se tem uma receitinha que eu diria para você que é a melhor receita, assim, para diabéticos, até para quem quer perder peso, é essa salada de batata fria com cebola, azeite, limão e hortelã. Gente, isso é bom demais, isso é bom demais. Façam. Mas aí, e o interessante também é que se você botar bastante cebola, você não vai usar o quê? Menos batata. É a mesma coisa quando eu falo pro paciente em relação a, mas eu amo purê de batata, não tira do meu cardápio não, né? Eles fazem sempre essa carinha assim, de que, ai, Nutri, eu amo purê. Eu digo assim, que tal a gente não combinar a batata com outro vegetal? Por que você não pode fazer um purê, por exemplo, de batata com brócolis? Nunca experimentou fazer um purê de batata com cenoura? Porque se você colocar dois vegetais juntos, você não, né, a cenoura ela é classificada como vegetal B. A quantidade de carboidrato dela é bem menor comparada à batata. Então, se você não precisa deixar de comer, é só a gente aprender, ter curiosidade, criatividade para criar novas receitas, né? E essa parte, como eu falei, que é fundamental, gente, que é a respeito do corte. Então, assim, toda vez que você deixar sua batata grande, né, você saiba que você vai estar preservando mais os benefícios do que você cortar ela muito miudinha. Ok? Deixa eu ver se eu já falei de tudo, já temos 28 minutos, né? Falei da batata inglesa, falei da batata doce, vamos falar da batata baroa, que as pessoas amam também, né? E a batata baroa acaba também sendo uma ótima forma que as pessoas usam como purê. Mas lembra que eu falei, tá? O corte da batata, né? A forma de preparo, essa técnica dietética que você usa para cortar a batata vai influenciar lá, ó, no controle da tua glicose. E a batata baroa, geralmente as pessoas fazem ou sopa, né, de baroa, adoram fazer aquele caldinho, ou então fazem muito purê de batata baroa. Então, assim,
para quem é diabético, não é uma super batata para estar presente. Até porque a quantidade de carboidrato também que a gente tem dentro da batata da baroa é mais elevada ainda do que a batata inglesa, tadinha. Que nem ontem eu botei lá nos meus stories sobre a jaca, né? Ai, tadinha, ela sofre bullying ali das outras frutas, ela nem é tão calórica assim. É que nem a batata inglesa. As pessoas demonizam a batata inglesa por conta dessa índice glicêmico que eu expliquei, que é a velocidade. Só que, gente, essa informação sozinha não diz muita coisa sobre o alimento. A gente tem que acompanhar no todo. E o principal é a carga glicêmica e a forma que você está preparando, como eu estou dando várias dicas aqui na live. Então, vamos voltar para a baroa. Qual o benefício da baroa? Baroa, ela é uma batata muito digestiva. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com gastrite ou que tem sérios problemas de fermentação, sabe? Tem gente que come, nossa, fica cheia de gases. A batata é uma dessas. Porque, principalmente se você comer de um dia para o outro. Se você cozinhou a batata hoje para comer amanhã, o processo digestivo dela já muda. E aí é por isso que ela fermenta. A batata baroa, ela não é tão fermentativa como a batata inglesa, sabe? É por isso que a gente usa tanto, por exemplo, para criança. Então, eu gosto muito de usar a batata baroa nessa questão do caldinho, que eu acho interessante, porque você tá botando mais água ali dentro. Então, a quantidade de carboidrato acaba ficando bem diluída, né? Que mais que a batata baroa tem? Gosto de cozinhar ela e cozinhar sempre e acompanhar sempre com outros vegetais de menor índice glicêmico, por exemplo, com brócolis. Eu acho que até a batata baroa do lado de um brócolis fica tão lindo assim no prato, né? Que você olha, meu Deus, que bonito que fica, aquela combinação de cores, mas não abusem da batata baroa. Dica que eu dou de batata também é evitar colocar na hora do almoço e do jantar. Se for assim, como eu estou explicando aqui, fiz essa salada de cebola com hortelã, quero comer na hora do almoço. O que eu faço? Você não vai comer arroz, né, gente? Ou você vai comer a batata ou você vai comer arroz, senão você vai extrapolar o total de carboidrato que você podia para aquela refeição. Ou se você decidir colocar na hora do almoço, a gente vai ter que controlar bem ali, ó, na hora do jantar. Mas eu vejo uma vantagem muito grande a gente usar essas batatas no lugar do pão, como eu expliquei, pela contagem de carboidrato. As pessoas também fazem muitos chips de batatas, que eu acho que é interessante. Você pode cortar ela fininha com casca, como fosse uma batata Ruffles, né? E dá uma desidratada no micro-ondas e depois você leva no forno. Fica muito bom para quem tem air fryer. Usa lá na air fryer. Tem gente que faz até mix de batatas. Bota um pouquinho de batata doce, inglesa, baroa, se tiver aquela batata doce roxa também, que é riquíssima em antioxidante, mas é mais difícil de encontrar. Enfim, gente, eu acho que já falei bastante coisa, né? São 32 minutos sobre batatas. E olha que acho que eu dei bastante informação de forma reduzida para vocês. Lógico que tem assunto, né? Tem mais pano para manga. Se deixasse aqui, ficava 1 hora, 2 horas falando só de batatas. O aipim, o inhame, eu não tô falando porque o tema aqui é batatas, mas são todas muito similares, principalmente a batata doce. Eu acho que tudo a gente pode diversificar, mas entre todas as batatas que tem, as duas mais indicadas, né, poderia falar assim, para um diabético ou para uma pessoa que queira controlar o peso, seria a batata inglesa, porque ela é menos calórica, ela tem menos carboidratos mesmo na composição, e a batata Yacon, né, para a gente poder cuidar do nosso intestino. A nossa próxima live vai ser quinta-feira, e aí quinta-feira eu vou ter uma convidada. Não vai ser nutricionista ainda, então vai fazer parte do Café com Saúde, mas assim, é uma convidada que vai ajudar a cuidar de uma parte muito importante do diabético, tá? Vou fazer segredo, fazer suspense aqui para vocês. Mas ela trabalhou comigo dentro da Unimed lá no projeto, né? Que é do projeto, do super projeto que a gente tinha lá do Espaço para Viver Melhor, que a gente cuidava muito de diabético. Então eu falei com ela ontem, ela aceitou o convite. Ela vai dividir aqui, tomara que ela divida, né? Ela é uma super profissional que vai ajudar vocês também a cuidar de uma parte do corpo. Eu vou dizer só isso, a parte do corpo, que não pode de jeito nenhum ser negligenciado para quem tem diabéticos na família. Então, assim, se você tem um avô, se você tem um pai, uma mãe, qualquer pessoa que já sofre de diabetes,
Não perde a live de quinta não, gente. Quinta, assim, todas que eu faço aqui são muito boas, né? Sem querer ser falsa modesta aqui, né? Mas é porque realmente eu dou a informação para vocês de tudo que eu faço no meu consultório, tá? Quem me acompanha aqui nas lives sabe que eu, às vezes falo até mais, porque às vezes numa consulta eu não tenho tempo, né, para falar tudo isso. Então, as lives também ficam aqui muito para os meus pacientes estarem consultando. E eu acho que esses tipos de informações podem sempre ser compartilhadas. Então encaminha para alguém, né? Além daqui eu coloco a live lá no Facebook, coloco no YouTube. São outros 2 canais que eu tenho, tá? Também. Então se não, Regina, eu não consigo encaminhar pelo Instagram porque a pessoa não tem Instagram. Vai lá no YouTube, procura @EdianeOliveira_Nutri, que você arroba não, que não tem arroba, né? Bota Ediane Oliveira Nutricionista, que você vai encontrar o meu YouTube. Me segue lá também e tem a página, né, minha página mesmo no Facebook. E às vezes a pessoa tem Facebook, não tem YouTube, não tem isso, não tem aquilo, ó. Tô em todos os canais para vocês, tá? Ah, tô aprendendo muito com você, né, Gislene? Porque a nutrição não é essa coisa simplista que as pessoas querem. Ah, come batata doce. Para você, Gislene, realmente a batata doce é melhor porque ela gasta muita energia, né? Ela faz crossfit. Mas, Gislene, ó, não esquece que a gente é da mesma família e a gente tem uma linhagem para diabetes, assim, muito forte. Então, a gente mesmo, né, que você não pare de treinar, porque realmente o exercício físico é super importante. Eu pretendo, né, em outras lives, tá trazendo profissionais de peso aqui para estar conversando com vocês também, estarem orientando. E de 15 em 15 dias eu vou ter uma nutricionista amiga convidada para a gente se descontrair um pouco mais. Vai ser um papo mais descontraído com as minhas amigas, tá? A gente vai falar de casos de sucesso, de casos engraçados, de casos tristes. Eu vou chamar de bastidores da nutrição. Então, gente, ó, boa segunda, tá? Podem comer batatas, mas com conhecimento, sabendo combinar, e fica sempre de olho no tipo de preparação que você tá fazendo. Vamos fugir um pouquinho, ó, dessas batatinhas de caixinha. Beijo, gente!